Bom dia, terceiro ano. Tudo bem com vocês nessa manhã fria? Tá? Espero que sim. Então vamos lá para mais uma aula de literatura sobre a segunda fase do modernismo e, consequentemente, a produção do romance regionalista de 30, tá? Ontem nós fizemos uma introdução sobre essa produção literária, né, durante as décadas de 1930 e 1945. Vocês vão perceber que, na verdade, a produção do romance ela vai ganhando força, né, a partir da segunda fase, mas conforme ela vai também praticando o seu objetivo, ela vai continuando também na terceira fase, tudo bem? Então a gente percebe que é uma época, né, denominada como Era do Romance Brasileiro, mas que abre também para outras vertentes literárias e outros temas que serão trabalhados em formato de narrativa, tudo bem? Beleza? Nós começamos a falar um pouquinho, né, sobre algumas características que implicam essa literatura um pouco mais engajada, um pouco mais denunciadora e que também tem uma preocupação em registrar, né, através da literatura, do texto ficcional, questões verídicas, né, dentro da sua formação literária, tá? Nós fizemos uma rápida, né, um rápido resumo ontem sobre o contexto histórico brasileiro da época, que, querendo ou não, marca, né, significativamente o perfil de obra que esses autores, nesses diversos autores, porque aqui a gente não tem um ou dois importantes, a gente tem vários, né, vão assumir e vão também trazer para dentro das suas histórias, tudo bem? Então, nós falamos um pouquinho sobre isso, né, ontem, e claro, deixei assim, de maneira geral para vocês, bem certinho o que significa ele receber também essa segunda nomenclatura de neorrealismo de 30, né? Toda vez que a gente pensa no neorrealismo, a gente pensa não só nessa vertente que tem base no movimento realista, né, do século XIX, e também nas produções do Machado de Assis, que foi o seu principal escritor e introdutor, né, como movimento literário aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, mas também uma formação literária que tem compromisso, né, de trabalhar não só com a realidade, mas aprofundar também o conhecimento dos seus leitores acerca dessa realidade, né? Então, é uma tentativa dos autores do regionalismo de 30 de trabalhar algumas características que foram importantes também para o movimento realista, né? Então, a gente tem essa ligação, né, e influências de algumas características que eles vão trazer do perfil machadiano de produção e também do perfil realista, né, de produção, certo? Então, cuidado aí com essas denominações, certo? Que podem aparecer ali na prova da UEM e outras provas de outros vestibulares de outras universidades. E agora, né, dando sequência a essas características, nós vamos para a nossa aula 2 sobre o romance regionalista de 30, tá? Aqui eu inicio novamente com aquelas características que fazem parte, né, da formação literária, algumas nós já vimos, mas eu acho sempre interessante a gente rever, né, essa última parte da aula anterior para poder dar uma sequência mais linear no conteúdo, tá? Então nós vimos ali que ela é uma prosa que se posiciona diante, né, a um perfil de governo, a um perfil ideológico, fascista e capitalista, que, querendo ou não, estava vinculado também ao perfil de governo do Getúlio Vargas durante a introdução do Estado Novo, né, a partir de 1937. Então a gente percebe muito bem que os artistas, eles tentam trazer essa ideia, né, através dos seus enredos, ok? Essa visão de prosa antifascista e anticapitalista, tudo bem? Marcando também uma crítica, né, específica a essas formas de pensamento, a essas formas de posicionamento que podem e que foram, né, também utilizadas dentro do cenário brasileiro, tudo bem? Então é uma forma que eles encontraram, né, cada um usa as armas que tem. No caso dos autores, eles usam a palavra literária, né, o texto literário como uma forma de abrir também a visão do seu público para que eles possam pensar e agir de maneira diferente daquela imposta muitas vezes pela política e pelos governantes. Tudo bem? Beleza?
Outra característica que nós vimos também no finalzinho da aula de ontem foi as características, né, as influências que essa literatura, que esse romance, né, essa narrativa vai trazer desses dois movimentos literários do século XIX, né, que é o realismo e também o naturalismo, né, duas vertentes literárias que obviamente têm uma ligação, já que nós vimos isso o ano passado, tá? Então, eles vão trazer algumas coisas peculiares, né? Que foram já produzidas, por exemplo, pelos grandes autores de cada movimento, Machado de Assis do realismo e também o Aloysio de Azevedo do naturalismo, para dar base para suas histórias, tudo bem? Também naquela tentativa de deixar claro que essa obra literária, que esse perfil do romance regionalista de 30 seguirá caminhos diferentes daqueles trabalhados durante o romance romântico regionalista, tá? Então tomem bastante cuidado. A primeira vez que nós temos a linha regionalista, que é uma linha agrária, né, que trabalha temas ligados ao campo, né, ao sistema dos sítios, das fazendas, é durante o romance romântico regionalista, né, a partir de 1843. Só que a tentativa agora dos autores é deixar claro para os seus leitores, para o seu público, né, para a sua crítica literária, que as obras agora elas vão tentar se distanciar do caráter sentimental e do caráter platônico que as obras do romance romântico regionalista trabalhavam, tá? Então a única correlação que a gente pode fazer aqui é o ambiente, né? O ambiente escolhido pelos autores aqui da segunda fase do modernismo praticamente é o mesmo ambiente, praticamente, tá? Isso não significa que é igualzinho, ok? Beleza? Porque a forma de desenvolver esse ambiente, a forma de mostrar esse ambiente, né, para o leitor vai ser muito diferente, ok? Mas a única coisa equivalente que nós podemos, né, tentar aproximar o romance regionalista de 30 com o romance romântico regionalista é a questão de trabalhar os centros agrários, tá? Então, voltar o seu olhar para o campo, né, para o universo rural, tudo bem? E também o universo que postula, né, que, querendo ou não, surge a figura do sertanejo como personagem principal dessas obras. Então é a única coisa, tá, gente? O restante, vocês vão perceber que essa literatura, principalmente, ela vai tentar caminhar para um lado mais crítico e reflexivo, tudo bem? Então deixem isso bem claro, anotem isso que eu tô falando no caderno de vocês de literatura, né? Ou na apostila também, que eu espero que vocês estejam usando para fazer revisão de conteúdos, certo? Para ficar bem certinho essas diferenças que vão aparecendo ao longo das formações literárias novas, ainda mais quando a gente fala de literatura regionalista, tudo bem? Beleza? Certo? Então, essa obra do romance regionalista de 30, né, esse romance modernista, vai trazer algumas influências do realismo e do naturalismo, tá? Para deixar bem claro, porque isso eu também comentei ontem na aula passada, né? Do realismo, o que ele vai trazer, tá? Eu vou pontuar aqui bem devagarzinho para vocês entenderem. Então, o que ele vai trazer das influências do realismo? Primeiro, a verificação da realidade, claro, né, gente? Esse olhar para a realidade e um olhar também que muitas vezes visa criticar e refletir. Tudo bem? Então, essa é a primeira característica que ele traz de influências do realismo. Segunda característica também do realismo que ele vai absorver, tudo bem? Certo? Aqui na modernidade. É a questão da visão panorâmica do artista para todas as camadas sociais, tudo bem? Então, aqui ele não vai ficar preso apenas às classes principais ou centrais do Brasil, tá? E sim, ele vai ampliar sua visão para que as camadas marginais, né, principalmente os sertanejos, né, o povo sofrido do sertão, né, os pobres, né, o nordestino que tem a sua vida enraizada, né, no lugar onde ele vive, serão foco dessas obras como protagonistas, tudo bem?
Então aqui a gente tem essa variação de classes sociais que vão aparecendo de acordo ali com a construção dos seus personagens, tudo bem? Sempre focando, obviamente, nessa figura central do sertanejo, tá? Já que o regionalismo trabalha os centros agrários, beleza? Os centros rurais, ok? Certo? Outra característica do realismo, mas que agora vai ser um pouquinho diferente, que eu comentei também ontem, tá? Lá no realismo, o Machado de Assis, que é o principal representante, trabalhava a sua narrativa, né, a sua voz, a sua narração, através de um narrador que muitas vezes era imparcial nos fatos narrados, né? Então ele se mantinha distante daquilo que ia narrar, para não oferecer também ao leitor o seu ponto de vista, né, para querendo ou não, em alguns momentos não manipulá-lo. Mas é claro que a gente está falando de Machado de Assis, né? E a gente sabe que em alguns momentos, em algumas obras, por exemplo, Memórias Póstumas, né? Essa parcialidade, ou seja, ele coloca também a sua opinião, o seu ponto de vista ao longo da sua narração, tudo bem? Beleza? E é isso que os autores, né, do romance regionalista de 30, aqui do modernismo, da segunda fase, também vão trabalhar do realismo. Então vocês vão perceber que o narrador dessas obras, né, aqui do modernismo, eles vão trabalhar essa aproximação, né, afetiva, ok? E particular durante a voz do narrador. Então você consegue perceber uma certa visão particular do autor, né, dentro da voz do seu narrador e também dos seus personagens. Então aqui você trabalha a parcialidade, ouviram, gente? Parcialidade dos fatos narrados. Então, o que significa essa parcialidade? Trazer opiniões, pontos de vistas particulares e pessoais dos próprios autores, ok? Que muitas vezes eram nordestinos, né? Para dentro da sua narrativa, tudo bem? Então a gente começa a perceber que existe uma certa aproximação para criar também esses laços afetivos entre o autor, a sua obra e, consequentemente, os seus leitores, tudo bem? Não tem como você não sabe, é assim, ler uma obra do romance romântico, desculpa, do romance regionalista de 30 e não ficar com nó na garganta, tá, gente? Porque existe muita pessoalidade do artista ao longo da sua construção literária, tudo bem? Então isso ele pega, obviamente, de influências do movimento realista. Já do movimento naturalista, ele vai trazer, obviamente, essa questão da ligação entre o indivíduo e o meio social, o ambiente no qual ele está inserido. Então, na verdade, como eu disse ontem, né, aqui você não consegue fazer a separação entre cenário, ambiente, né, lugar e personagem. Você tem uma ligação tão forte entre os dois, né? É tão determinante os fatores sociais, políticos, geográficos, climáticos, que o indivíduo e o cenário são construídos como se fosse uma coisa só, tudo bem? Então existe esse elemento do determinismo, né? Toda hora sendo utilizado aqui, beleza? Além disso, já vai aparecer aqui também nos slides, tá? Fiquem tranquilos, porque eu coloquei isso. Existe também o caráter de zoomorfização, lembram lá da zoomorfização, certo? Que também tinha nas obras naturalistas. Esse aspecto também será trazido para o romance regionalista de 30, como influência do movimento naturalista. Só que agora, gente, vamos deixar uma coisa bem clara, tá? Certo? O processo de zoomorfização, ele vai acontecer de uma maneira contrária àquela que era feita no naturalismo. Vamos relembrar. Lá no naturalismo, a zoomorfização, que é características humanas, né, ligadas a características animalescas, né, a gente consegue fazer essa correlação entre o homem e os animais, certo? Lá no naturalismo, ele acontecia no lado instintivo, tudo bem? Então, o homem estava
relacionado ao animal, estava sendo comparado ao animal pelo fator principalmente sexual. O fator instintivo, né, que leva muitas vezes o indivíduo a realizar determinadas ações sem pensar, tá? Que é uma coisa que os animais fazem sempre, né? Então, eles agem muitas vezes pelo impulso, pelo instinto, tá? Ok? Indo para um lado um pouco menos racional ou irracional, beleza? Então, era dessa forma que o processo de zoomorfização acontecia lá nas obras do naturalismo, por exemplo, as obras do Aloysio de Azevedo. Aqui, no regionalismo de 30, esse lado instintivo não vai ser o elemento que vai fazer com que haja, né, o processo de zoomorfização. Na verdade, a zoomorfização ela vai acontecer pela relação, pela aproximação do indivíduo com os animais, mas agora no processo psicológico, tá? Então vocês vão perceber que muitos personagens que são construídos aqui no romance, no regionalismo de 30, no romance regionalista de 30, eles terão uma ligação, né? Eles serão, aproximados dos animais nesse lado irracional, tá? Então, na falta de intelectualidade, muitas vezes, para vivenciar ou por exemplo, resolver alguma situação que ele vai estar vivendo ali, tudo bem? Então, existe esse processo de zoomorfização, mas ele acontece a partir dessa aproximação racional entre animais e homens, tudo bem? Então, é como se os homens, né, os sertanejos, dependendo ali da situação na qual eles estão envolvidos, né, eles acabam tendo uma irracionalidade típica que os animais têm em determinada situação, tá? Então não é mais aquele lado sexual, aquele lado, né, dos instintos íntimos que vão ser trabalhados aqui durante o processo de zoomorfização, tudo bem? É mais o lado psicológico que exige aproximação entre esses dois seres vivos, tudo bem? Já vai ficar melhor também para entender, beleza? Aqui eu trago também, não tinha isso ontem nos slides, mas daí conforme eu vou olhando a aula, né, porque eu sempre faço isso, eu vou acrescentando mais coisas. Por isso que eu começo às vezes por um slide que eu finalizei a aula anterior. Não sei se vocês perceberam isso, né? Então aqui eu trago uma explicaçãozinha até melhor que não havia no slide anterior, tudo bem? Então vai lá, ó, segundo item, negrito. Retoma, mesmo que de forma parcial, as ideias pregadas pelo realismo-naturalismo, porém não considera o homem somente como produto da raça, do meio e do momento histórico, mas sim como um ser dotado de conflitos interiores constituídos de traços emocionais. Então, a gente percebe que, ao mesmo tempo, ele vai trazer algumas características dessas duas escolas literárias, mas ao mesmo tempo essas obras também buscam dar um lado mais profundo e mais psicológico para os indivíduos, para os personagens que vão viver as ações, tudo bem? Então a gente tem todo esse lado, né, de reflexão social, né, de base crítica, de trazer temas correlacionados à realidade, né, e ao mesmo tempo inserir o personagem em um determinado meio, em uma determinada raça e também momento histórico, mas ao mesmo tempo existia, né, esse compromisso dos autores em trabalhar um lado mais psicológico e mais conflituoso dos seus personagens, tudo bem? Então, na maioria das vezes, são personagens dotados de densidade psicológica alta, porque eles precisam também transmitir para os leitores esse lado de conflitos íntimos, né, e existenciais que partem também do ambiente, né, do cenário, do lugar onde eles habitam, né? Tudo bem? Beleza? Outra questão também que eu chamo a atenção de vocês é essa questão do processo de verossimilhança, né?
tudo, como eu já disse, tudo que vai ser narrado durante o romance regionalista de 30 tem uma relação, uma semelhança com a realidade, né? As histórias, elas precisam evidenciar esse mundo real, né? Aqueles acontecimentos que estavam ocorrendo ali durante a década de 30, de 40, de 50, 60 aqui no Brasil, que até hoje são reflexo, né, atual. Não deixa de ser, né, gente? Ok? Beleza? ênfase no ambiente agrário e rural, né? Principalmente no Nordeste brasileiro, como eu comentei com vocês, a maioria das obras do regionalismo de 30 vão ser escritas por autores nordestinos, e é por isso também que eles escolhem o Nordeste como o cenário das suas narrativas, né, dos seus enredos. Mas não é só por isso também não, tá? Certo? Tem a ver também com o abandono, né, do estado, da região, desculpa, nordestina pelo governo brasileiro. A gente percebe que a partir do momento que o centro do Brasil se torna ali o Rio de Janeiro, São Paulo e depois, né, da construção do Distrito Federal, Brasília, o Nordeste e o Norte do Brasil acabam sendo deixados a Deus dará. Tá? Então é uma sociedade que até hoje sofre com esse abandono político e social. Por isso que a gente tem ali uma sociedade decadente muitas vezes, né? Também, vamos deixar claro, que muito da decadência social e econômica dessa sociedade também tem a ver com o clima, né? Que é um clima muitas vezes duro, rústico, né? Do sertão nordestino, das regiões nordeste do Brasil, norte e nordeste do Brasil, tudo bem? Então é por isso que esse cenário, na maioria das vezes, ele é escolhido pelos autores aqui dentro do regionalismo de 30, tudo bem? A valorização do espaço, que eu falei para vocês, né? Que existe uma correlação muito forte entre os personagens e esse cenário, né? O espaço físico e o personagem se tornam uma coisa só. Tá? Então a gente pode considerar, né, o próprio espaço físico como sendo um personagem operante ali dentro das situações e das ações, tudo bem? Então eles influenciam diretamente as escolhas dos personagens, né, os sentimentos, né, as questões sociais, econômicas, educacionais que vão ser colocadas ali em vigor nas obras, tá? E claro, não posso deixar de citar, né, o engajamento político que nós vamos ver ao longo da construção das narrativas. Feita também, né, o engajamento é feito também por essa visão particular dos artistas diante da sua realidade da época. Tudo bem? Beleza? Processo de zoomorfização, que eu comentei com vocês, que eles vão trazer, né, da vertente naturalista, né, que os personagens vão viver a aproximação do homem com o animal, no quesito, né, no que diz respeito ao universo psíquico, tudo bem? Vocês vão perceber que muitas vezes, dependendo da situação, o homem sertanejo, né, o nordestino, ok, sofrido, ele não tem consciência daquilo que está fazendo mal a ele. Tá? Então, ele chega a se comparar e achar que dentro daquela realidade, ele também é um animal. Tá? Então, a gente percebe que é tão dura a realidade que eles vivem muitas vezes que não há espaço para que haja não só a intelectualidade, né, que difere o ser humano dos demais animais, mas também essa questão da perspicácia, ok? Que muitas vezes o animal não tem. E que isso vai ser transmitido também para esses personagens do regionalismo de 30, ok? Outra questão interessante que vem também do naturalismo é a questão da coletivização das personagens. Vocês vão perceber que muitas vezes elas vão ser agrupadas dentro da obra, né, dentro do enredo, para fazer com que haja um painel, né, um amplo painel humano ali. Então essa questão da coletividade, trabalhar uma sociedade a partir de um grupo social específico também é muito comum dentro dos enredos do regionalismo de 30, tudo bem? Então, que é outra marca trazida do naturalismo, ok? Beleza? Outra característica, né, que eu já comentei também um pouquinho, só que agora eu trago de forma escrita para que vocês possam anotar, né, é a busca do homem brasileiro nas várias regiões. Por isso o regionalismo ganhou importância, né? A gente consegue perceber que o leitor
mesmo sendo um leitor do centro urbano, né, tendo uma condição de vida boa, né, fazendo parte de uma classe social média ou alta, mesmo assim, ao ler essas obras, vendo uma realidade totalmente diferente da dele, né, vendo personagens distintos da sua própria realidade humana, né? Você consegue ter essa aproximação. Então, são coisas tão peculiares que vão sendo apresentadas ali para o leitor que existe uma relação de aproximação entre personagens, histórias e também leitores. Mesmo vocês achando que às vezes não haveria, né? Ok? Mas existe sim, tá? Então a gente consegue ter aquela noção de que independente da região, independente do ser humano, independente da sua origem, tá? Certo? A realidade, a história, os meios sociais e políticos, eles interferem significativamente em quem nós somos. Tudo bem? E é isso que eles vão tentar destacar, né? As relações da personagem com o meio natural e social, visto que esses personagens muitas vezes enfrentam situações inúmeras, né, que estão além das causas sociais, né, como por exemplo a seca, a migração para outras regiões em busca de uma melhoria de vida, tá, que muitas vezes não dá certo, ok, é frustrada, problemas do trabalhador rural, né, visto que ele também depende dessa questão climática e geográfica do lugar onde ele habita, tudo bem? A miséria, que é uma miséria que não é só econômica, tá? Isso que é uma coisa muito legal de se marcar, gente. A miséria aqui, que vai ser construída pelos autores, né, através das personagens, é uma miséria de dois tipos. A econômica, né, que é a falta de recursos econômicos, né, destinados a essas regiões e essa sociedade, mas principalmente a miséria humana. Então, o que seria essa miséria humana? É quando a realidade ela é tão áspera, ela é tão dura, que não há espaço, né, na intimidade, né, na existência desses indivíduos para amar, para sentir, para olhar para as outras pessoas com uma questão de humanidade. Não existe isso, não tem espaço. Tudo bem? A gente às vezes vocês vão perceber que eu vou trazer alguns exemplos aqui de algumas obras que o personagem, mesmo ele estando casado com uma outra pessoa, né, tendo filhos com essa pessoa, tendo uma família com essa pessoa, não existe espaço para o sentimento entre eles, porque eles precisam literalmente sobreviver, tá? Então a miséria humana, ela vai além da questão econômica, tá? Ela tá enraizada em outros processos psicológicos e existenciais que marcam esse indivíduo e que faz com que haja uma consciência também de coletividade nos seus leitores. A gente consegue se ver em algumas ações e alguns pensamentos desses personagens, tá? E, claro, a ignorância, né, que é outra questão marcada, e é uma ignorância que não é só desses sertanejos, é de quem também tem poder aquisitivo, é quem tem meios para modificar essa realidade. Isso tudo ligado à ideia do determinismo, né? Ok? O objetivo dessas obras: mostrar, aqui é um objetivo, né? Se eu for falar todos aqui, eu fico uma aula inteira só falando dos objetivos, ok? Mas eu trouxe um objetivo de forma geral, tá? Mostrar as contradições e conflitos de um Brasil que se queria naquela época ser moderno, né? Através do processo de industrialização acelerada que ocorreu a partir do Estado Novo, certo? Urbano, industrial, mas que guardava também traços arcaicos, né, antigos, em sua diversidade regional. Tá? Então é um Brasil que ao mesmo tempo tenta transferir essa ideia de industrialização, de capitalização, mas que por outro lado abandona, né, várias regiões do Brasil e diversos indivíduos a Deus dará. Tudo bem? Assim como o último item, assim como os autores da literatura proletária, né, essa literatura com caráter de ênfase nas classes sociais,
os autores regionalistas tinham uma preocupação sociológica e documental, né, de armazenamento, distinguindo-se dos modernistas com seu experimentalismo estético, né? Então a gente tem esse lado de experimentar também outras vertentes que já estiveram presentes aqui no Brasil, né, em outras épocas, só que agora com um caráter mais moderno e mais próximo daquela realidade que é a nossa até hoje, tudo bem? Certo? Então aqui seriam essas características, tá? Nós conseguimos fazer uma divisão dessas obras, né, em 3 etapas, tá, gente? Como a professora começou a aula, tá? O romance, a era do romance brasileiro começa evidencialmente agora através do regionalismo de 30. Só que ela vai se estendendo, tá, gente? Então, o romance regionalista de 30, ele abre a vertente, né? Ele abre a era do romance brasileiro para que outras produções em narrativa, em romance, só que às vezes com outros temas, tá? Outros focos possam ser também implantados dentro do modernismo. Não só na segunda fase, mas também, consequentemente, na terceira fase, ou também chamada de pós-modernidade, tudo bem? Então, a primeira produção, claro, né, é o regionalismo, ok? Tendência originada no romantismo e adotada pelos naturalistas e pré-modernistas. Lembrem que o nosso primeiro regionalista, assim, crítico, né, como uma visão sociológica, foi o Euclides da Cunha, né, com a sua grande obra Os Sertões, na qual o tema é o regionalismo do Nordeste, a miséria, a seca e o descaso dos políticos com esse estado, né, o abandono, literalmente. Entre os principais autores regionalistas, né, que surgem durante a segunda fase, que vai abrir a era do romance brasileiro, estão José Lins do Rego, tá, esse senhorzinho de óculos mais próximo aqui, a escrita do slide, tá? O Jorge Amado, conhecido ali pelas suas obras como Gabriela, Cravo e Canela, Dona Flor e seus 2 maridos, né? Certo? Capitães de Areia, com obras voltadas ali para Salvador, para Bahia, ok? Raquel de Queiroz, que é a nossa grande mulher aqui dentro dos regionalistas, né? Com obras maravilhosas como O 15. E, claro, o maior escritor do romance regionalista da segunda fase, que foi o nosso querido Graciliano Ramos, tudo bem? Que é esse senhor mais ao cantinho aqui do slide. É ele que eu vou utilizar, né? Obras dele que a professora vai utilizar para poder exemplificar algumas coisas que eu venho tratando com vocês nessas aulas, tudo bem? Beleza? Depois os próximos, né? Entraria numa vertente de romance regionalista urbano, tá, gente? Lembra que o regionalismo, ele pode ser dividido nessas 2 linhas, né? O regionalismo agrário e o regionalismo urbano, tá? E claro que dentro do regionalismo urbano, também dentro da segunda fase, nós temos um autor que vai trabalhar né, de questões problemáticas, né, e sociais, mas agora para a linha cosmopolita, que é o senhor, né, Érico Veríssimo, ok? Que é um autor também fenomenal da literatura, né, com as suas obras O Tempo e o Vento, Incidente em Antares, tá? Então, a vertente urbana do regionalismo da segunda fase é a tendência na qual a temática é a vida das grandes cidades, o homem da cidade e os problemas sociais ligados a essa realidade, ok? E, obviamente, todas as questões também problemáticas e críticas serão construídas ao longo desse tipo de regionalismo urbano aqui também da segunda fase, tudo bem? E esse é o nosso autor principal dessa vertente, beleza? Tem mais uma, mas eu vou apresentar para vocês na próxima aula, tudo bem? Um beijo, dúvidas, estou à disposição, podem me mandar perguntas via WhatsApp. E é isso, tá? Ótima semana e nós nos vemos na sexta-feira na aula de arte, tá? Conto com a presença de vocês. Até mais!